A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na Palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! Os 9 frutos do Espírito Santo que eu e você, crentes em Jesus Cristo, devemos manifestar. Esses 9 frutos do Espírito Santo não devem faltar na vida de nenhum verdadeiro servo de Deus. É claro que tem pessoas ímpias, pessoas que não são crentes em Jesus Cristo e também manifestam esses 9 dons, esses 9 frutos do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa salva por isso. E também é lógico que tem muitos crentes em Jesus Cristo que não manifestam todos os 9 frutos do Espírito Santo. E isto já foi comprovado. Quem sabe você conhece algum irmão em Cristo que no momento não está manifestando algum dos 9 frutos do Espírito Santo, ou todos. E quem sabe você conhece alguém que não é um crente em Jesus Cristo e manifesta os 9 frutos do Espírito Santo em sua vida. Mas como receber os 9 frutos do Espírito Santo, irmão Fabiano? Segundo a palavra de Deus, a pessoa só passa a ter os 9 frutos do Espírito Santo através da fé em Cristo Jesus. Que quando ele exerce a fé em Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo desce e vem fazer morada na vida dessa pessoa, desse novo convertido, desse novo cristão. E a partir disso, ele começa a manifestar os 9 frutos do Espírito Santo. Eu vou começar explicando de uma forma resumida sobre o amor, um dos 9 frutos do Espírito Santo. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse que nos últimos dias, um dos sinais da sua volta seria que o amor entre muitas pessoas esfriaria, que o amor se faria ausente na vida de muitas pessoas, principalmente dos cristãos. E isto já é uma realidade, infelizmente. Então é por isso também que o amor está do jeito que está. O amor, principalmente por estar ausente na vida dos ímpios, dos descrentes, é por isso que também o nosso mundo está do jeito que está. Essa pandemia que está aí, trazendo medo, insegurança, desemprego, morte, que ainda para muitos é um mistério, até onde vai essa história. Então o amor, como diz Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus disse que nós devemos amar ao nosso próximo e a nós mesmos. Então, mas antes de tudo devemos amar a Deus, o nosso Senhor. Então devemos amar a nós mesmos também. Quem ama a si mesmo cuida do seu corpo, cuida com a sua aparência, com a sua saúde. Além de amar o próximo, ajudar o próximo conforme a sua capacidade, se ele tiver condições de ajudar o próximo, isso é amar. Mateus capítulo 5, versículo 44, olha só, Jesus disse para nós amarmos até os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, aqueles que nos desejam mal, aqueles que têm a intenção de fazer algum mal para nós. Mesmo assim, Jesus quer que a gente ame essas pessoas. Eu sei que para muitos não é fácil, mas isso só é possível para quem tem o Espírito Santo na sua vida. Porque para quem tem realmente o Espírito Santo na sua vida, essa pessoa é mais que vencedor. Ela consegue vencer o pecado, ela consegue suportar as adversidades e todo o mal que vem sobre a sua vida. João capítulo 13 e o versículo 35.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só, Jesus disse, você que se diz um cristão, você que se diz um discípulo de Jesus, se você não tiver amor pelo teu próximo, você não é discípulo de Jesus Cristo. Eu tenho um vídeo aí no meu canal falando só sobre o amor. Você que não viu, veja, e você vai entender melhor sobre esse assunto. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 14, Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, sem amor, nós não somos nada. Perante Deus, nós não somos nada. E a vontade de Deus é que eu e você manifestamos o amor, que é um dos 9 frutos do Espírito Santo, junto com os 8 frutos do Espírito Santo, que também faz parte a alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo diz que o reino de Deus é alegria. Mas isso não quer dizer que o cristão tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre alegre. Não. A alegria também, principalmente ela está aqui dentro, no nosso interior. Hoje em dia, tempos que vivemos, não é difícil um cristão desanimar, chorar, até entrar em depressão. Porque homens de Deus da Bíblia sentiram uma tristeza tão forte diante das suas adversidades, como por exemplo, Jó, Elias e Jonas. Está lá em Jó capítulo 14, versículo 13, Jonas capítulo 4, versículo 8 e 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Então, pelo fato do cristão manifestar também a alegria, que é um dos 9 frutos do Espírito Santo, isso não quer dizer que ele tem que estar sempre sorrindo, sempre alegre. Não. Muitas das vezes, um cristão verdadeiro se entristece, não está livre de uma depressão, de uma tristeza. É isso que a palavra nos ensina. O outro fruto do Espírito Santo é a paz. Sobre a paz eu também tenho aí no meu canal falando sobre esse assunto. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz que eu e você devemos estar em paz com todos os homens. Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus é paz. Então você que faz parte do reino de Deus, você deve manifestar a paz. Jesus é a nossa paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a paz ninguém verá Deus. Então o cristão que não é uma pessoa de paz, que não promove a paz, que não é uma pessoa mansa, pacífica, não será nada bom para ela. Ela estará estando em falha com um dos 9 frutos do Espírito Santo, que é a paz. Então o verdadeiro crente em Jesus Cristo, ele manifesta a paz. Ele tem paciência. Ele é uma pessoa de paz. Amém? Outro fruto do Espírito Santo, longanimidade. O que é longânimo? É uma pessoa paciente, que tem paciência. Provérbios capítulo 15, versículo 18 diz: longânimo evita conflitos. Olha só. O longânimo, a pessoa que é paciente, que através do Espírito Santo ela evita conflitos, brigas, contendas. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então eu te pergunto, você está sendo longânimo? Você é uma pessoa que procura evitar brigas, conflitos, discórdias, contendas? Outro fruto do Espírito Santo, benignidade. A pessoa que é benigna ou benigno é uma pessoa que suporta afrontas, suporta ofensas, dá outra face.
Benignidade é praticamente quase, tem o mesmo significado que longanimidade. Mateus capítulo 5, versículo 39, Jesus diz para nós darmos a outra face. Em 25 de dezembro do ano passado, 2020, aqui na minha rua, um vizinho meu próximo à minha casa, estava festejando o Natal com o som muito alto na sua casa, durante o dia. E hoje, por lei, o som alto, se estiver perturbando o vizinho ou os vizinhos, eles têm direito de chamar a polícia para que esse barulho pare, porque muitas das vezes pessoas idosas, entre outras pessoas, podem se sentir incomodadas com isso. Então, no dia 25 de dezembro, eu tinha recém-chegado na minha casa e com o meu filho eu tinha saído e de repente, ao mesmo tempo, chegou a polícia na casa desse vizinho. Ou seja, alguém ligou para a polícia ir até a casa desse meu vizinho, pedindo para eles abaixarem o volume do som, que estava muito alto, em pleno dia. E o vizinho, quem sabe ele viu eu chegando em casa naquele momento, e a polícia ao mesmo tempo na casa dele, e como ele estava bêbado, quando a polícia saiu de lá, que a polícia conversou com ele, sabe o que ele fez? Lá da frente da casa dele, vindo em direção à minha casa, ele já começou gritando, me chamando de crente disso, de crente daquilo, e veio até na frente da minha casa e me afrontou. Me falou coisas que não deveria ter falado, me falou de evangélico isso, evangélico aquilo, porque eu liguei para a polícia, porque eu não sei o que, porque a mãe dele é evangélica, e eu, graças a Deus, é aí que entra a longanimidade e a benignidade. Eu procurei ser paciente, procurei ser calmo, expliquei para ele, vizinho, não fui eu que liguei para a polícia, eu cheguei agora, eu saí com meu filho, eu cheguei agora em casa, não fui eu, vizinho, que liguei. E de fato não fui eu que liguei para a polícia. Só que ele ficou ali, falando e falando, e eu ali procurei ficar paciente, tranquilo. Mas se a outra pessoa, e se o crente ou não crente acabar falhando com esse fruto do Espírito Santo, que é a paciência, deixar de ser paciente, manso, benigno, longânimo, é aí que mora o perigo. A pessoa acaba saindo da sua casa e parte para agressão física com essa pessoa. Porque se eu quisesse, por lei, eu podia processar ele por agressão verbal, por calúnia, difamação e também por intolerância religiosa. Ele não é crente em Jesus Cristo. Então, ele veio me acusar sem ter certeza de algo que eu não fiz. E eu falei para ele, enquanto ele ficou ali me xingando, falando alto comigo, brabo. Claro, ele também estava alterado por causa da bebida alcoólica. Eu falei para ele, graças a Deus que eu sou evangélico, graças a Deus que eu sou um crente em Jesus Cristo. E Deus está vendo que não fui eu que chamei a polícia. Então eu procurei ali ser manso, dizendo, vizinho, não fui eu que chamei a polícia, vizinho. Com uma voz branda, suave, calma. Mas ele não quis saber. E aí ele falou assim para mim, eu vou descobrir quem que foi que chamou a polícia. E eu disse, vizinho, então descubra. E quando você descobrir, você vai vir aqui na minha casa pedir perdão para mim. Do que você falou para mim, do que você me acusou. E passado uns 2, 3 dias, eu fiquei com aquela coisa de conversar com ele, de dizer para ele que eu não estou brabo com ele, que eu não estou magoado com ele. Então assim, 2, 3 dias depois, ele estava passando na frente da minha casa, e bem na hora eu estava saindo e eu chamei ele. Aí ele atravessou a rua, veio em minha direção. Claro, aí ele já estava sóbrio.
Ele já veio sorrindo. E chegou, já me deu a mão, a gente se abraçou e eu falei, vizinho, me desculpa por algo que eu possa ter falado naquele dia, naquele domingo que eu não devia ter falado. E aí ele falou, não, a culpa é minha, me desculpa pelo que eu fiz, eu também estava bêbado e não sei o que, não sei o que. E eu falei, vizinho, deixa pra lá, não estou brabo, tá bom, não estou magoado. E a gente se abraçou ali e ficou tudo bem. Então essa é a vontade de Deus. E foi o que eu falei antes a respeito da paz. A vontade de Deus é que nós estejamos em paz com todos os homens, com nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho. Isso é ser cristão. Isso é manifestar os 9 frutos do Espírito Santo. Amém? É por isso que ultimamente já aconteceu e continua acontecendo morte entre duas pessoas que acabam entrando em contenda e um acaba matando o outro. Ontem mesmo eu ouvi através da televisão, não que eu fique assistindo a televisão, mas eu escuto, às vezes a televisão está ligada e eu escuto, como eu escutei ontem, uma discussão entre um cliente e o comerciante, onde o comerciante reclamou lá do cliente ter entrado em seu comércio sem a máscara, e ali eles acabaram debatendo, discutindo, e o cliente acabou matando esse comerciante. Então olha só que tragédia. Se um dos dois tivesse, ou os dois tivessem, esse fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade, ou a benignidade, a mansidão, fossem pessoas pacíficas, fossem pessoas de Deus, isso não teria acontecido, essa tragédia como aconteceu. E como muitas já aconteceram, e infelizmente continuam acontecendo, e vão continuar acontecendo até a volta de Jesus Cristo. Brigas, discussões em batidas de carro, no trânsito. Já vi caso também de um pai de um aluno que foi até o colégio conversar com o professor lá, que o professor estava sendo meio ruinzinho para o seu filho, e eles acabaram partindo para agressão física. Então olha só, como é terrível quando a pessoa não tem os 9 frutos do Espírito Santo em sua vida, principalmente o da paz, da mansidão, da paciência. E é por isso que daí acontece tragédias, brigas, contendas, mortes, separação, briga entre casais. Outro fruto do Espírito Santo é a bondade. O que é a bondade? O que é ser bondoso? É ser gentil, educado, querido. Outro fruto do Espírito Santo, fidelidade ou fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Judas, versículo 3. Batalhe pela tua fé. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Então, fidelidade ou fé é um dos 9 frutos do Espírito Santo. Você deve perseverar na tua fé, não desista da tua fé, por nada. Está passando por algum problema, doença, desemprego, perseguição, traição, separação, enfim. Mesmo assim, não desista de Deus, não desista da sua fé. Amém? Seja como Jó, que diante das adversidades que vieram sobre a sua vida, Jó não abandonou a sua fé em Deus. Amém? Outro fruto do Espírito Santo, mansidão. Foi o que eu acabei de comentar também. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só, uma pessoa que não é mansa, que está sempre contendendo, brigando, afrontando, vivendo em afronta, discussão, não manifesta a mansidão, não é uma pessoa mansa, pacífica, ela não herdará a terra. Porque temos que ser como Jesus Cristo, temos que ter a mente de Jesus Cristo, sermos pessoas mansas. Podemos muitas vezes nos irarmos, ficarmos aborrecidos, ficarmos bravo com alguém, mas mesmo assim a gente manifesta a mansidão.
pessoas que promovem a paz, como eu falei sobre a paz, mansa, pacífica, querida, bondosa, longânima, benigna. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. Foi o que eu usei naquele caso que eu comentei sobre o vizinho que veio até a minha casa me encher de lixo por algo que eu não fiz e que ele achou que eu fiz. Como se só eu morasse aqui nessa rua. A rua onde eu moro, dos dois lados, tem casas, tem moradores. Mas ele não, ele veio até mim. E eu nunca tive nenhuma rixa com ele e nenhum desentendimento com ele, nem com ele e com nenhum morador aqui da minha rua. Eu procuro e sempre estou em paz com todos os moradores. Não tenho rixa, briga, algum conflito, contenda com nenhum. O outro fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, ou a temperança. O que é? É você ter domínio sobre os teus desejos, sobre os teus impulsos, sobre fazer algo que é pecaminoso. Então também você controlar, ter o controle sobre si mesmo, para diante de alguma adversidade não acabar ofendendo alguém verbalmente ou agredindo alguém fisicamente. Então, os 9 frutos do Espírito Santo devem fazer parte da minha vida e da tua, você que é um crente em Jesus Cristo. Muitas das vezes, claro, a gente passa por alguma situação ou alguma adversidade que a gente acaba ali quase querendo negar um dos 9 frutos do Espírito Santo, ou todos, ou 2 ou 3. Mas mesmo assim a gente tem que se lembrar da nossa fé, lembrarmos principalmente dos 9 frutos do Espírito Santo. Opa, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu não posso agir dessa forma, eu não posso agir daquela forma. Como eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho que manifestar os 9 frutos do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a longanimidade, benignidade, fidelidade. Eu tenho que ser fiel a Deus, a minha fé, a mansidão, domínio próprio. Amém? Então, os 9 frutos do Espírito Santo, se fizer parte na vida das pessoas, e as pessoas deixarem os 9 frutos do Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, serem mais fortes na vida dessa pessoa, essa pessoa só tem a ganhar, como as pessoas que vivem ao seu redor. Amém?